Aleluia. Você que está chegando, peço desculpas aí, a nossa conexão caiu, não sei se é a internet. Se vocês puderem convidar novamente as pessoas, glória a Deus. Amados, deixa eu falar algo aqui enquanto vocês vão chegando. Toda vez que nós vamos falar ou confrontar o pecado, o inimigo fica furioso. Porque quando as pessoas que estão presas no pecado, elas recebem uma palavra de libertação, elas param de praticar o pecado e começam a receber vida. E o inimigo quer que as pessoas fiquem presas. Então, vamos de novo iniciar. Eu quero já profetizar, declarar toda a queda de satanismo contra nós, toda a influência maligna contra essa transmissão. Eu repreendo no nome de Jesus, declaro que será uma ministração poderosa sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu declaro que Deus será exaltado aqui e você será abençoado no nome de Jesus. Amém? Então, algumas pessoas já conseguiram voltar. Glória a Deus. Queridos, então, nós lemos aqui, se você puder escrever de novo, Romanos 3, 23 e Romanos 6, 23. Então, nós lemos aqui que a consequência do pecado gera a morte. A consequência do pecado gera a morte. A palavra de Deus, ela vai falar aqui de dois tipos de pessoas. A palavra de Deus vai falar daquele tipo de pessoas que nós iniciamos o primeiro vídeo que caiu, falando que são aquelas pessoas que já estão destituídos da glória de Deus. Então existe o tipo de pessoa que ainda não conheceu o poder de Deus, que ainda não experimentou o novo nascimento, que ainda não teve uma experiência com Jesus, que ainda não foi transformado por Jesus. E também o outro tipo de pessoa que essa palavra está se referindo, são aqueles que já nasceram de novo, são aqueles que são cristãos, que já se batizaram, mas que vão se desanimando na fé, que vão deixando entrar a frieza, que vão deixando entrar em suas vidas a mornidão, que vão ficando frio aos poucos, que vão aos poucos morrendo. Então é um tipo de pessoa que é como um cadáver. Quando você vai num velório, aquele cadáver não tem vida nenhuma, não é isso? Aquele cadáver, ele começa até a cheirar mal, ele não tem vida, não há jeito, não há solução para ele. E também existe aquele paciente que está internado, de repente, quem aqui nunca ouviu aquela pessoa que vai para o hospital com uma alergia, passou mal, teve uma coisinha leve e não volta mais. Eu já conheci pessoas que foram tomar uma medicação, tiveram um choque anafilático e morreram. Foram por um motivo, morreram por outro motivo. O que eu quero dizer para você, querido, é que as pessoas que ainda não conhecem Jesus, eles estão totalmente destituídos da glória de Deus. E as pessoas que estão na igreja, elas são semelhantes àquele paciente. Elas começam com um sintoma pequeno e elas vão se desanimando. É que nem aquele paciente que um dia está bem, no outro o quadro dele vai se agravando. Daqui a pouco os médicos colocam uma medicação mais forte, daqui a pouco vem o choque e eles não conseguem reanimar esse paciente até que esse paciente venha a óbito. Muitas vezes os cristãos são assim, que nem aquele paciente que vai para uma consulta, daqui a pouco ele está internado, daqui a pouco ele está numa UTI e daqui a pouco ele vem a óbito. Então muitos cristãos vão se desanimando aos poucos. Primeiro vem o desânimo, aquela vontade já de parar de orar, não ora mais todos os dias, não frequenta mais todos os cultos, já passa a ser um culto seletivo ou outro, e daqui a pouco não tem mais uma vida de oração, não tem mais uma vida de fé,
e vai chegando até o nível de morte espiritual. Querido, isso nada mais é do que consequência do pecado em nossas vidas. Ontem a pastora trouxe uma live sobre depressão, sobre ansiedade, sobre sentimentos. E é óbvio, querido, que nem toda depressão é espiritual, nem toda depressão é demoníaca, nem toda depressão é coisa de quem está pecando. Não, querido, existem depressões que são fisiológicas, nós entendemos isso, mas eu quero chamar a sua atenção hoje para uma depressão, para um desânimo, para um tipo de depressão e desânimo chamado a depressão espiritual, chamado a depressão causada pelo pecado ou pelos demônios. Querido, toda vez que você peca, o diabo pode ter uma legalidade na sua vida. Toda vez que você abre uma porta para o diabo, ele vai entrar, ele vai colocar coisas na sua vida. Por quê? Não é porque Deus parou de te amar, ou porque você cometeu um erro, Deus não te ama mais e por isso o diabo vem e destrói a sua vida. Não é por isso, querido, mas é por causa da legalidade da palavra de Deus. Então a Bíblia diz que se você pecar, você vai ter uma consequência sobre aquilo. E o diabo sabe, entende mais de Bíblia do que nós os cristãos, porque ele é um ser espiritual. A Bíblia diz que ele é um ser astuto. Então ele sabe, meu amado, minha amada, que quando você começa a deixar os preceitos espirituais, a deixar de cumprir a palavra, você fica suscetível a pecado. E toda vez que alguém está programado para desistir das coisas de Deus, o diabo tem um prato preparado. Eu já ouvi uma ministração uma vez, um pregador dizendo: toda vez que alguém quer fugir do propósito, o diabo tem um barco na praia já preparado, até mesmo com comandante, discípulos, tripulação, para que esse barco vá longe de Deus. Então, meu amado, minha amada, às vezes nós vamos recebendo um desânimo espiritual, uma fraqueza. E qual é a parte boa, pastor, dessa pregação? Porque até agora o senhor está batendo, está falando de pecado. Querido, a parte boa é Jesus. A parte boa é que talvez você esteja vivendo dias de desânimo, dias que você não tem mais vontade de orar, dias que você não tem mais vontade de ler a palavra. Querido, como pode alguém, um cristão que já foi batizado, que já frequentou a igreja, não ter vontade de orar? E isso não se explica naturalmente, isso explica espiritualmente, isso explica conforme a palavra. Talvez nem você esteja entendendo por que você não tem mais vontade. Talvez você não consegue compreender por que você não tem mais desejo de adorar a Deus, de louvar. Talvez você está há dias sem orar, sem dobrar o seu joelho. Talvez você está há dias sem abrir a sua Bíblia. E talvez você até dentro do seu coração você está buscando força, falando: eu preciso buscar mais a Deus, mas eu não tenho forças. Queridos, isso é espiritual. Isso não se explica porque você está trabalhando demais. Isso não é explicado porque talvez você dormiu pouco essa noite, você está cansado. Não, querido. Porque o crente que está num nível de fervor, muitas vezes ele passa a noite numa vigília, vai trabalhar e na próxima noite ele ainda vai para outra vigília, vai para o monte, ou ele ora em casa, ou ele acorda de madrugada, porque as coisas espirituais têm a tendência de renovar as coisas físicas. Então, o cansaço de Deus, o cansaço pelas coisas de Deus, não é porque você está trabalhando muito, mas sim porque você tem se alimentado pouco espiritualmente. Então, como o diabo trabalha? Qual é a estratégia? Ele vai colocando outros afazeres. Mas não é porque você está fazendo muita coisa, é porque você está fazendo coisas espirituais de forma diminuídas.
E aí o diabo coloca assim: não, você está precisando trabalhar agora, mas naquele dia, na sexta-feira, no domingo, você vai ter tempo de buscar Deus. E chega no dia de buscar a Deus, você não tem força e você acha que é só porque você tem muitas atividades. Querido, quem está em fervor, mesmo trabalhando secularmente, mesmo tendo muitas atividades, sempre vai arrumar um tempo para adorar a Deus. Sempre vai arrumar um tempo para estar em oração. Então, querido, a morte espiritual, ela não é que nem aquela pessoa que tem um trauma, morre num acidente, toma um tiro na cabeça e morre. Puf. Não, não é assim. A morte espiritual é que nem aquele paciente que vai morrendo aos poucos. A morte espiritual é que nem a enfermidade que a família já se prepara para que o morto entre, para que o paciente venha a óbito. A morte espiritual, ela é sutil, ela é aos poucos. Por isso, querido, que eu e você precisamos nos levantar contra isso. A palavra diz em Salmo 27, você que puder escrever aí, Salmo 27, 14. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Queridos, às vezes esperar em Deus pode trazer morte. Pastor, o que é isso que o senhor está falando? Exatamente, nós lemos aqui Salmo 27, 14. Até para esperar em Deus, meu amado, você precisa ter coragem e precisa ser forte. Por quê? Porque se você não tiver coragem, tiver fé, que não importa o tempo que você espere para Deus realizar aquilo que você está esperando, mesmo que demore, você vai permanecer crendo. Se você não tiver força, você, com o passar dos dias, vai perdendo a fé, vai desacreditando e vai desanimando de esperar o propósito. Querido, esperar em Deus é necessário ter força e coragem. Então, um crente que está desanimado, um crente que está morrendo aos poucos, geralmente ele não alcança nada em Deus, porque ele não tem força nem coragem para esperar. Talvez faça um diagnóstico rápido da sua vida. Quanto tempo faz que você não vive uma experiência com Deus? Porque nem para esperar a promessa de Deus você tem tido força e nem coragem. Então tem crente que morreu espiritualmente, não tem força, não tem mais coragem, está fraco, mesmo frequentando a igreja domingo a domingo. Mas o crente que morreu espiritual, muitas vezes ele até vai para a igreja, ele até assiste live e muitas vezes ele até prega, mas ele não tem força para esperar em Deus. É um crente que, se não acontecer logo, ele já morreu. Queridos, existem bênçãos que Deus prometeu para a sua vida, que precisam de um pouco mais de tempo. Existem bênçãos que Deus vai fazer automático. Você está andando na rua, puf, aconteceu, Deus te abençoou, foi inesperado, você conta um testemunho, dá uma glória a Deus. Agora existem promessas de Deus que você precisa ficar conservado no óleo. Sabe aquela conserva que você deixa no óleo ali conservando, marinando? Ou aquela massa que você vai fazer ali na cozinha especial, que você precisa deixar ela ali um tempo descansando. As promessas mais poderosas, geralmente, a maioria, queridos, elas vão precisar que você tenha coragem e força para aguardar o tempo de Deus. Querido, toda vez que você fica fraco e murmura, você inicia a contagem do tempo. Pastor, isso é bíblico? Sim. Lá no deserto o povo rodou 40 anos. Por quê? Porque toda vez que estava perto, eles murmuravam e Deus dava um reset e eles iniciavam a volta de novo. Querida, a sua bênção talvez está perto. Talvez está a poucos dias de Deus realizar a promessa dele.
Mas eu quero dizer para você que você tem que ser forte e você tem que ter coragem. A palavra, eu queria que você abrisse aqui comigo rapidamente. Lucas 5, 30, 32. Capítulo 5, 30, 32 de Lucas. Diz assim: e os escribas deles e os fariseus murmuravam, olha só, murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Olha só, Jesus está sendo criticado junto com os discípulos porque eles estão com as pessoas frágeis da sociedade. Querido, existe uma fraqueza que o mundo vê na sua vida e existe uma fraqueza que o diabo vê na sua vida. Olha que diferença, querido. A fraqueza que o diabo enxerga na sua vida é a fraqueza perigosa para você. A fraqueza que o mundo vê na sua vida, muitas vezes é o lugar que Deus tem poder para realizar na sua vida. Pastor, eu não entendi nada, explica de novo. Claro, vamos lá. Querido, quando o mundo olha para mim e diz assim: esse camarada é fraco porque ele não é nada sem a fé. Esse camarada, se ele não ler a Bíblia, se ele não orar, se ele não ir para a igreja, ele é fraco. Essa fraqueza é o lugar do poder de Deus na minha vida, porque a palavra diz que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Então talvez você está desanimado porque o mundo não dá nada por você, porque o mundo não vê nada em você. Mas eu quero dizer que quanto menos o mundo enxerga algo bom em você no sentido de força, mais Deus é poderoso para realizar em você o poder dele, o querer dele e as promessas dele. Existe uma fraqueza que é perigosa para nós, que é a fraqueza que o diabo enxerga, que o pastor não enxerga, a igreja não enxerga, que é a fraqueza gerada do pecado, da falta de posição em Deus, da falta de se alimentar da palavra de Deus. É a fraqueza que os cristãos vão permitindo entrar aos poucos. Então nessa noite, querido, eu quero te perguntar: qual é o tipo de fraqueza que você está vivendo? Porque se é aquela fraqueza que você se sente só, se é aquela fraqueza que você foi abandonado pelos seus amigos, que no momento que você tinha dinheiro, que você tinha carro, que você tinha condições, a sua casa era cheia, mas agora que você se converteu, que você parou de beber, que você parou de andar com os manos, que você parou de fazer negócios ilícitos, que você parou de falar palavrão, que agora você não assiste mais qualquer coisa, se é essa fraqueza que você foi abandonado pelo mundo, que o mundo falou assim: olha lá, agora ele precisa de Deus, se é essa fraqueza, eu quero te dizer, comece a glorificar a Deus aí e reconhece sim que sem Ele você não é nada. Essa fraqueza vai te gerar níveis de poder. Querido, essa fraqueza gera fortaleza, essa fraqueza gera poder de Deus sobre a sua vida. Um dia eu fui evangelizar, acho que eu já dei esse testemunho na igreja, e um senhor disse assim para mim: olha, Jesus é para gente doente, é para gente fraca, eu não preciso de Jesus. Aquilo doeu muito em mim, porque eu era jovem evangelizando, mas depois eu entendi, querido, e a palavra diz aqui, continuando, o verso 31 diz assim: e Jesus respondendo disse-lhe: não necessitais de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Querido, eu entendi que eu precisava de reconhecer quem eu era antes de Deus. Querido, reconhecimento é a palavra-chave para uma vida em vitória. Querido, não importa o nível que você esteja em Deus, não importa o nível financeiro que você tenha, não importa o nível que você está fluindo hoje em Deus, reconheça que você só está fluindo por causa do poder dele. Então, querido, nós vamos sair por aí, vamos pregar para as pessoas que vão dizer para você: olha, está tudo bem, eu não estou precisando de nada. Por isso que Jesus disse que é mais fácil um camelo passar por o fundo de uma agulha
do que um rico se converter. Se você analisar alguém bem de vida, um rico, talvez ele não esteja sofrendo por nada, esteja tudo indo bem, e ele tenha dificuldade de reconhecer sua fraqueza. A fraqueza que é a porta de Deus entrar em nossa vida. Pastor, então é impossível um rico se converter? Não. Teologicamente, eu vou te dar uma orientação. Fundo de agulha, não é aquela agulha de costurar, mas o fundo de agulha lá para os judeus era a entrada da tenda. Então é difícil de um camelo passar, mas não é impossível. Então o consegue sim passar, o rico consegue sim passar, mas é uma coisa mais difícil. Por quê? Porque tem a dificuldade do reconhecimento. Querido, talvez você que está aí já é crente há muitos anos, eu quero te dizer que o caminho do reconhecimento vai gerar humildade em você, e a humildade vai atrair a presença de Deus. Querido, humildade espiritualmente traz riquezas insondáveis ao nosso coração. Querido, se tem uma especialidade de Deus, é pegar aquele que não tinha nada e colocar para assentar junto com os príncipes. A palavra diz que Deus abate o soberbo e exalta os humildes, dá graça aos humildes. Querido, não importa a sua posição social, é tempo de você reconhecer quem você é, para que você possa ver o tamanho do Deus que você tem. Quem não reconhece a sua limitação, quem não se reconhece a si próprio no lugar onde Deus colocou, não consegue ter fé para possível operando. Talvez seja por isso que muitos crentes estão desesperados, presos em suas angústias, porque não conseguem ver o tamanho de Deus, porque não reconhece a sua fraqueza e a sua dependência. Você está aí comigo? Glória a Deus. Querido, eu quero te convidar a abrir uma palavra também, Isaías 64:6. Pastor, mas hoje eu estou em Jesus, a minha vida é santa, eu sou poderoso em Deus, eu sou um justo. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Glória a Deus. Você é chamado de justo, você é chamado de santo, mas você só pode ser. Nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Olha só, querido, talvez você vai viver coisas maravilhosas. Comecem a orar aí, porque eu creio que a internet não esteja boa. Querido, talvez você vai entrar em lugares que você nunca imaginou. Tem pessoas aqui assistindo a live que Deus vai dar uma transformação, que Deus vai fazer você entrar em lugares de poderosos. Tem pessoas aqui na live que não se consideram ninguém, que não têm condições, que são muitas vezes desprezados. Deus vai te colocar numa posição de honra. Mas lembre-se dessa palavra, meu amado, minha amada. Se você em algum momento achar que você é o dono dessa glória, você será abatido. A palavra diz que nós murchamos como a folha. A glória do homem murcha como o lírio do campo. Eu vejo muitas pessoas, muitos ministros indo bem, crescendo, atraindo multidões, sendo próspero, o ministério crescendo. E ficam-se 1, 2, 3, 5, 8 anos em evidência, sendo uma bênção. E logo esse ministro se torna esquecido. Porque, querido, Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. Você que é ministro, você que ministra louvor, a palavra, você que faz alguma coisa dentro da igreja, se você quiser glorificar a Deus, começa a reconhecer que você só tem vida por causa da cruz,
que você só tem unção porque Ele decidiu te usar sobre essa terra. Querido, use o caminho do reconhecimento. Hoje talvez você que está nos ouvindo aí seja simples, seja pequeno. Olha, a nossa igreja mesmo tem poucas pessoas e tem se esvaziado. Mas a palavra diz assim: não tema, ó pequeno rebanho, porque ao teu Pai agradou te dar o reino. Querido, nós da Vinde Adoremos, ainda que não sejamos nada nesse bairro, ainda que sejamos pequenos, ainda que não tenhamos recursos, temos uma promessa de Deus de herdarmos o reino, e o reino é poderoso. E eu convido você que está comigo nessa obra, você ministro, obreiro, ou você que simplesmente frequenta, que nós possamos andar em humildade, porque Deus vai trazer um tempo de exaltação. Vocês ministros, há uma promessa de derramamento de unção naquele altar da Vinde Adoremos. O Senhor vai derramar muita unção através dos ministros, mas que nós, quando começarmos a receber cultos gloriosos de unção, possamos estar reconhecendo desde sempre o poder dEle. A unção é dEle. Querido, nós vamos pisar em muitos lugares que nem imaginamos ainda. Talvez você está aí, você até mesmo de outro ministério está assistindo. Talvez ao redor de você tudo está dando errado. Eu quero te dizer, Deus é poderoso para operar o impossível. Deus é poderoso para transformar a sua casa. Mas é necessário que você seja um agente de reconhecer a grandeza de Deus, o poder de Deus. Aleluia. Salmo 28:7, quero te convidar a abrir Salmo. Diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Salmo 68:35. Tu és temível no santuário, ó Deus, é o Deus de Israel, dá poder e força ao seu povo. Bendito seja Deus. Eu vou repetir. É o Deus de Israel que dá poder e força ao seu povo. Querido, Deus não está liberando poder a quem não se encontra em fraqueza. Deus não está fazendo pessoas poderosas sem propósito. Talvez você está hoje se sentindo fraco, fraca, triste, desanimado. Eu quero te convidar a sair desse desânimo pela fé, não é pelas condições. Na condição natural é impossível que você saia do desânimo, mas pela fé, solta um pouco, né? Sai desse corpo aí que não te pertence, de desânimo, esse corpo de tristeza. Sai um pouco dele pela fé, anda em fé, sobe um degrau da fé e começa a crer na força e no poder que o Senhor vai derramar hoje sobre a sua vida. Não ande pelo que você está vendo. Se você descer esse degrau, você vai começar a ver problemas financeiros, você vai começar a ver problemas na saúde, você vai ver ilimitações, você vai ver problemas familiares, você vai ver problemas sentimentais, mas sobe o degrau e não desce mais, anda no nível de fé, olha pela fé a palavra. É o Deus de Israel que dá poder. Povo, declare para si mesmo: eu vou sair do desânimo, eu vou sair da fraqueza, porque eu sou povo de Deus. Não é meu mérito, não é porque eu sou bom, mas é pela cruz, é pelo sangue de Jesus que me lavou, me transformou e me fez assentar no meio de príncipes, me tirou do império das trevas e me colocou no reino do Filho. No reino do Filho eu sou visto não como um fraco, não como um lixo, mas no reino do Filho eu sou visto como uma princesa de Deus, como um príncipe de Deus, e é no reino de Deus que eu sou considerado povo de Deus. Então eu tenho uma promessa
promessa de receber poder, de receber a força. Querido, olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Para de olhar para aquilo que te desanima, para de olhar para aquilo que te atrai para o pecado. Olha para Jesus. É tempo de você crer sobre as circunstâncias, é tempo de você crer acima da dificuldade. Chegou o tempo de Deus realizar uma obra poderosa e de assombro sobre a tua vida. Você precisa abrir a porta da fé, porque os céus já estão liberados sobre você. É tempo de voltar a reviver, você que está desanimado. E agora eu quero te dar um outro exemplo de um paciente. Aquele que já passou da UTI, está quase em óbito. Mas os médicos dão choque, reanimam. Os médicos aos poucos vão dando uma medicação fervorosa, eficaz, poderosa, que no nosso caso simboliza a palavra de Deus, o choque do Espírito para te reanimar. E esse paciente aos poucos vai tornando a vida, vai ressuscitando. Olha que poder. Querido, eu profetizo na sua vida, você que está desanimado, que você experimente a palavra de Deus nessa noite, creia nela, porque aos poucos você vai voltando à vida, ao ânimo, à força, ao poder, à esperança, à fortaleza. E assim aquele paciente vai saindo da UTI, vai para o quarto, e logo vem o nutricionista, dá um alimento melhor a cada dia, e ele volta a andar e tem alta, e começa a trabalhar de novo, e volta a sonhar, e volta a planejar. Querido, talvez você está morto espiritualmente, talvez você está num nível de desânimo. Eu quero profetizar a palavra. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Querido, tenha vida. Querido, tenha vida e tenha em abundância. Não aceite meia vida. Jesus não veio para te dar um pedaço, um pouco. Jesus veio para que você tenha vida e tenha em abundância. Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Sabe por que você não está podendo nada? Porque talvez você estava fraco. Mas a palavra veio nessa noite e você agora vai poder esperar a promessa de Deus. Você vai poder tudo em Jesus, que é aquele que te fortalece. 2 Tessalonicenses 3,3 diz assim a palavra: mas o Senhor é fiel e Ele fortalecerá e os guardará do maligno. Querido, fica na palavra. O diabo vai tentar, ele só vai entrar se houver pecado. Mas se você permanecer na palavra, o Senhor vai guardar você do maligno. Pastor, eu estou sentindo aqui uma opressão. Pastor, eu tenho estado angustiado. Nós vamos orar nessa noite. Coloque aí seus pedidos de oração. Enquanto eu já vou finalizando, já vai escrevendo aí seus pedidos. Eu quero orar por você que está desanimado, fraco, debaixo do governo de Satanás, mas você só tem estado afligido por ele. Mas muitas pessoas estão debaixo do governo, mas você que está ouvindo a palavra já está sendo liberto nessa hora, porque a verdade vos libertará. E a verdade não é apenas um objeto, a verdade é uma palavra, a verdade é uma pessoa, a verdade é a pessoa de Jesus Cristo, e a palavra dele, e através dessa ministração, a vida de Jesus está chegando para você, pela fé. Vai colocando aí, amados, a pastora vai me ajudar aí, pegar os pedidos de oração. Eu queria ler mais um versículo com os amados. Josué 1,9 diz assim: não fui eu que te ordenei a você. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Seja forte, seja corajoso. Aleluia.
Vamos orar, alguns pedidos de oração, sim, deixa eu ver se já chegou, por enquanto nenhum pedido, então nós vamos orar. Amém, já chegou, eu acho que eu vou ler aqui mais rápido. Para Elizabeth, Elisângela, Haroldo, Ricardo, Cleito, Daniele, por salvação. Pai, em nome de Jesus, eu apresento essas vidas que o irmão Durval está pedindo. Pai, nós profetizamos salvação, declaramos que seja quebrado e anulado, Senhor, todo o espírito de morte espiritual. Pai, declaramos salvação a essa família, em nome de Jesus. Deus, que o Senhor venha fazer algo poderoso sobre essas vidas, porque a tua salvação já está dada. Usa, Senhor, alguém para ministrar a tua palavra, se é que já não conhece, mas que seja agora despedaçado todo levante contra essas pessoas, em nome de Jesus. Pai, eu apresento a vida de Jéssica, que não estava bem, não está animada, disse que está um pouco desanimada. Senhor, nós repreendemos agora todo desânimo, porque o desânimo não provém de ti, Senhor. Então eu profetizo sobre a vida dela, a tua vida, Jesus. Apresento também, Senhor, o Roque, que se encontra em um estado ruim de saúde. Pai, eu quero unir a minha fé junto com a Silvia, a esposa dele, que é uma cristã há anos, e esse homem nunca se converteu. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia dele, que haja tempo dele se converter, ter uma transformação, e também que o Senhor venha tocar na saúde dele, em nome de Jesus. Amados filhos, glória a Deus pela sua vida. Hoje é dia dos filhos, não é isso? Eu tenho visto nas redes sociais. Então, como hoje é o dia dos filhos, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, você que é nosso filho espiritual. E a pastora também está mandando um grande abraço para vocês. Nós abençoamos vocês em nome de Jesus, e que eu e você, nós todos juntos, possamos ser filhos maravilhosos, o nosso grande Pai, o nosso Abba, o nosso Paizinho, em nome de Jesus. Querido, toma posse dessa palavra, não deixe o inimigo te roubar, porque a palavra de Deus, ela é poderosa na vida de uma pessoa que crê, para trazer transformação, até mesmo numa grande família. Querido, Deus não precisa de muita coisa. Deus precisa de alguém louco que acredita na palavra. Deus precisa de alguém que tenha coragem. Então tome posse, ainda que você seja sozinho, ainda que você seja sozinha, ainda que você não veja ninguém para te ajudar. Deus precisa só de um vaso para encher de unção. Que seja você nessa noite esse vaso, ou essa vaso, porque vaso é masculino, e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amados, domingo haverá uma grande e poderosa palavra. Deus vai falar algo tremendo ao seu coração. Ele já tem falado ao meu coração sobre a palavra de domingo, e eu quero te desafiar a não perder, a ir para a igreja com o coração aberto. Querido, santifique um jejum ao Senhor essa semana. Por quem, pastor? Por algum propósito? Pela igreja? Pelos pastores? Não. Santifique um jejum pela sua vida. Você que está se sentindo morto, você que está sem vontade de orar, você que há tempos não lê mais a palavra. Querido, nós precisamos voltar aos poucos. Você que está desanimado, comece lendo. Hoje não durma sem ler a palavra, sem pelo menos orar, sem agradecer. Amanhã você ora um pouco mais, lê um pouco mais, e logo você estará nutrido de um alimento poderoso, e não estará mais se sentindo morto, mas vivo, porque aquele que crê na palavra, até que fisicamente esteja morto, viverá. Então você, ainda mais que está vivo fisicamente, que tem a possibilidade de conhecer mais e mais da palavra, com certeza o Senhor Jesus vai trazer uma unção de ressurreição sobre a sua vida. Eu quero profetizar hoje ânimo de Deus, ressurreição
sobre cada área da sua vida. Você que é casado, ressurreição no seu casamento. Comece a crer na palavra. Você tem que crer que o seu casamento é abençoado por Deus. Chama hoje o maridão, a esposa para uma conversa dois. Põe fogo nesse altar, amado e amada. Hoje é um dia de bênção. Não deixe o inimigo dormir no meio de vocês. Cesse as brigas, cesse as discussões. Liga o modo amor de Jesus. Fale palavras de Deus ao seu cônjuge. Olha só que romântico. Você chegar no coração assim, perto do ouvido do seu marido e falar: você é o atalaia que Deus colocou para cuidar de mim, aleluia. Olha que tremendo, irmão. Olha, aí você chega para sua esposa e fala assim: põe-me como um selo no teu coração, amada minha, preferida minha, escolhida minha. Olha que tremendo. Irmão, usa a palavra para pôr fogo na sua vida em cada área. Na área financeira, na área sentimental, na área familiar. Tem uns irmãos aí que tá crendo nessa palavra. Hoje o céu vai descer aí nesse quarto, aleluia. Irmãos, estejam orando também pelo nosso encontro de casais. Nós queremos fazer algo ainda esse ano. Estamos orando, esperando, creio que Deus vai nos dar aí uma data, porque nós queremos ser casais melhores ainda a cada dia, amém? E nós precisamos investir, e eu conto com a tua oração, conto com a sua ajuda, e creio que vai ser poderoso em nome de Jesus. Amados, graça e paz, um grande abraço. E nos vemos aí, para quem presencialmente ou onlinemente, no domingo. Amém? Graça e paz, um grande abraço. Eu vou ficando por aqui.